Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de hoje de Física do terceiro ano e vamos começar agora o segundo semestre, né? A gente já trabalhou aí no semestre passado as matérias que envolviam eletromagnetismo, eletricidade, né? E agora a gente vai começar um estudo novo, uma área nova da física, que é o estudo da ondulatória. Na ondulatória a gente vai estudar as ondas, né? Esse fenômeno físico que, na verdade, permeia a gente em várias coisas. A gente vai perceber que muita coisa que a gente lida, que a gente utiliza, ou se baseia em princípios de onda, ou são ondas, né? Quando a gente está falando de ondas, a gente está falando de luz, está falando de som, está falando de rádio, de televisão, de micro-ondas, de raio-x, de radiação. Então, a ondulatória ela é uma grande área da física aí, e muitos dos fenômenos que a gente vai estudar ajudam a gente a entender e interpretar a realidade de diferentes formas e em diferentes sentidos, ok? Então, a gente vai conseguir entender muitos fenômenos da natureza com essas noções de ondas que a gente vai estudar aqui a partir da nossa aulinha de hoje, ok? Nesse segundo semestre, o semestre inteiro aí, a gente vai estudar ondas aqui até vocês se formarem, até o final do ano. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, né, já que a gente está falando de onda, vamos entender o que é uma onda, ok? Então, a definição de onda é o seguinte: a onda ela é uma perturbação que transporta energia sem transportar matéria. Mas, Felipe, como assim uma perturbação que transforma energia sem transforma matéria? A ideia, gente, é que a onda ela é capaz de levar energia de um ponto ao outro, sem necessariamente que aquela matéria vá para lá. Então, no exemplo do slide aí, eu estou brincando de, sei lá, chicotinho com a Maria Eduarda. Então, tá lá eu de um lado da sala, a Duda do outro lado da sala, eu pego uma corda e balanço. Ó, tum, tum. Quando eu balanço a corda, a mão dela está parada, baixada, de repente a corda impulsiona a mão dela para o alto, não é verdade? Isso é um efeito de onda. Ó, quando eu balanço a corda, eu crio uma perturbação na corda. Concordam? Ela vira uma ondinha. Essa onda ela vai caminhando pela corda, pelo corpo da corda, essa perturbação ela vai se propagando na corda, até que a energia cinética, o movimento que eu fiz na corda aqui, chega na Duda do outro lado da sala. E a mão dela se movimenta. A corda, quando eu faço uma onda, quando eu crio uma onda nela, ela transmite energia cinética da minha mão para a mão dela, sem fazer com que a corda mesmo vá. Não é como se eu tivesse pegado a corda e jogado nela, e por isso que ela sentiu lá. A corda continua aqui na minha mão, eu não soltei a corda. A parte que estava na minha mão continua na minha mão, a parte que está na dela continua na dela. A corda não se movimentou. A onda que se propagou na corda e fez a energia chegar nela. É muito louco isso, né? Mas é assim que funciona. É a mesma coisa, por exemplo, com a noção de onda do mar. A onda está lá, ó, o cara está surfando na onda. O cara é movimentado. A energia ali, o movimento dele é transmitido, é propagado. Mas a água do mar está no mesmo lugar. Levanta aqui, desce ali, mas não é a água que está indo, a água continua ali. O mar não fica com um buraco para poder o surfista ser impulsionado para frente, né? O que acontece é que a ondulação que é criada na superfície da água faz com que aquela energia seja transmitida na forma lá do movimento do surfista ou movimento do nadador, ok? Outro exemplo comum é a luz do sol. Ó, a luz do sol ela é um exemplo de onda eletromagnética, que a gente vai estudar os tipos de ondas ali na frente. Se, por exemplo, digamos que a gente estivesse na escola agora, aí deu hora do recreio, a Aline desceu, foi lá para baixo, ficou naquele solzinho gostoso ali, debaixo das árvores lá no pátio. A Aline não sente calor se ela fica no sol? Se ela está sentindo calor, isso é por quê? Porque existe uma energia térmica que estava lá no sol e que está sendo transmitida para ela. Mas ela não sente calor porque um pedaço do sol caiu nela. Que bom, graças a Deus, né? Ela sente calor porque a onda eletromagnética que se propagou de lá do Sol até aqui trouxe essa energia térmica.
Então, isso é a onda. Ela é essa perturbação que transmite energia, e aí seja ela qualquer tipo de energia. Falei do Sol aqui com energia térmica, falei da corda com energia cinética, por isso qualquer tipo de energia. Mas ela transmite uma energia sem necessariamente fazer com que a matéria seja transmitida. Não é um pedaço do Sol que vem, não é a corda que foi jogada, é simplesmente a propagação daquela onda que faz com que a energia se propague junto. Ok? Tranquila essa definição, meninas? Dúvidas? Tudo bem. Seguindo aqui, ó. Eu falei das ondas eletromagnéticas, né? Vamos entender aqui agora o que é cada tipo de onda. Tudo bem? As ondas, elas podem ser classificadas como dois tipos diferentes. Elas podem ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica, gente, ela é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, ó, dando o exemplo ali da onda na corda que eu fiz. Aquela onda que eu fiz ali, ó, ela só funciona por quê? Porque tem uma corda, né? Então ela precisa daquele meio para que ela se propague. Se a Duda tivesse do outro lado da sala, eu tivesse lá de cá, a gente não tivesse segurando corda nenhuma e eu fizesse isso com a mão só, ela não ia sentir a minha energia chegando nela. Ok? Por quê? Porque faltou o meio material que aquela onda específica precisa. Qual é o meio que ela precisa? Ela precisa da corda. Certo? O som, por exemplo. O som que a gente emite, o som que a gente ouve, é uma onda. É uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar. Ela pode se propagar na água, ela pode se propagar no ar, mas ela precisa desse meio para se propagar. O que acontece quando a gente fala, eu vou até queimar um pouquinho de etapa, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver estudando especificamente a acústica, que é uma das áreas da ondulatória que fala sobre o som. Mas o que é o som? Ó, eu estou falando aqui, é claro que no nosso caso a gente tem aparelhos eletrônicos que estão captando e que transformando em ondas eletromagnéticas e passando pela internet e tal, mas digamos que a gente estivesse no mesmo ambiente, certo? Vamos fingir que a gente está todo mundo junto numa sala. Por que vocês ouvem o que eu falo? O ar que sai de mim, eu preciso de estar com ar dentro de mim, nos meus pulmões, o ar que sai de mim, ele é comprimido pelas minhas pregas vocais, pela estrutura que eu tenho aqui, ó, na minha garganta, que a gente chamava antigamente de cordas vocais, né? Só que elas não são cordas, na verdade, elas são tipo películazinhas que fecham e abrem, meio que se contraem assim. Ele é comprimido, e essas compressões que são feitas na minha garganta empurram o ar, ó, que está na frente da minha boca, tanto quando eu falo, ó, se eu botar a mão aqui na frente da boca, eu sinto um ventinho saindo, certo? Esse ventinho, essa compressão do ar que acontece quando eu falo, é o que é transmitido pelo ar, e aí quando ele chega no nosso ouvido, essa compressão, ela faz vibrar uma pelinha muito fininha que tem dentro do nosso ouvido lá, que é o tímpano, né? Ela faz vibrações no tímpano, e aí o nosso cérebro capta essa vibração e transforma isso no som, certo? A lógica aqui é que o que a gente ouve, na verdade, são compressões de ar que o nosso cérebro identifica como som. Ok? Ele traduz aquilo como um som. Mas o que a gente capta é ar comprimido. E aí, por exemplo, se eu estivesse no espaço, no vácuo total, a gente não ouviria som nenhum, porque não tem ar para poder fazer vibrar o meu tímpano. Ok? Então, isso significa que filmes de ficção, tipo Star Wars da vida assim, fisicamente falando, eles são todos errados. Porque aquelas explosões bonitas, não sei o quê, o barulho do tiro, tchum, 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 não ia ser nem um pouco emocionante, porque não ia ter barulho nenhum, certo? Na verdade, nem as explosões, porque a explosão ela precisa do oxigênio para poder ter a combustão ali, bonitinho. Então, nem o fogão, aquele fogo bonito que aparece, ia ter. As batalhas iam ser realmente não emocionantes. Uma nave ia dar um tiro de laser na outra, ela só ia se quebrar com um Lego, sem explosão, sem efeito visual bonito nenhum, e sem barulho, e sair cada pedacinho voando para um lado, sei lá. Beleza? É isso.
E por outro lado, então as ondas mecânicas elas precisam desse meio, por outro lado, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas que não precisam de um meio material para se propagar e podem se propagar inclusive no vácuo. É o exemplo, como eu disse, da luz do Sol. A luz do Sol ela se propaga no vácuo, tanto que ela chega aqui na Terra, né? O Sol está lá longe no espaço, ela se expande, se propaga por todo o vácuo até chegar na gente aqui. Outro exemplo são as ondas de rádio, que são usadas, por exemplo, comunicação via rádio é usada, por exemplo, para a gente poder se comunicar com satélites, com sondas que são lançados no sistema solar, certo? Ah, Felipe, mas eles se propagam só no vácuo? Não. Tanto que, novamente, a luz atravessa a atmosfera, ela chega no ar e vem também. A diferença da onda eletromagnética para a mecânica é que ela pode se propagar inclusive no vácuo, mas ela também se propaga em meios materiais, assim como uma onda mecânica, ok? Então, é legal que, tipo assim, se a gente parar para pensar, os nossos dois principais sentidos, né, que são a visão e a audição, eles estão diretamente ligados às duas classificações de onda também, dá até para a gente fazer essa analogia. A nossa audição, ela está ligada a uma onda mecânica, que é o som, a nossa visão está ligada a uma onda eletromagnética, que é a luz. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, vamos seguir em frente. Classificação quanto à direção de propagação. Toda onda, gente, ela pode se propagar de diferentes formas e em diferentes direções. De acordo com a quantidade de direções que ela se propaga, a gente classifica ela como unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Isso depende, gente, de como que a onda se expande. Vamos pensar na própria corda. Ó. Quando eu faço um movimento de corda, qual é o movimento que a corda está fazendo? Ela está fazendo um movimento para cima e para baixo. A onda, quando ela se propaga, ela faz um movimento para cima e para baixo. Ou seja, ela só faz o movimento em uma direção, que é a direção vertical. Ok? Ó, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Ela faz em dois sentidos, vamos lembrar de vetor. Ela faz em dois sentidos, sentido para cima e sentido para baixo. Mas a direção é só uma, que é a direção vertical. Ok? Agora, existem ondas que elas se propagam em duas direções. Por exemplo, uma onda do mar, ali, ó, eu tenho aí na imagem ali, eu boto uma gotinha para cair numa bacia de água. Ela vai fazer ondulações, vai fazer ondinhas. Essas ondinhas, ó, elas se propagam de maneira bidimensional. Elas se propagam tanto horizontalmente quanto verticalmente, digamos assim, ou tanto para frente quanto para os lados. Ela se espalha em uma superfície, digamos assim. Uma onda unidimensional, ela se propaga só em uma linha reta. Uma onda bidimensional, ela se propaga em uma superfície. E as ondas tridimensionais? Elas se propagam em todo o espaço. As tridimensionais, elas têm esse diferencial. Elas se propagam em todas as direções do espaço possível ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma antena de celular, o sinal que ela transmite é transmitido em todas as direções, em todos os sentidos. Meu repetidor aqui de Wi-Fi, meu modemzinho aqui, meu roteador que eu uso como repetidor de Wi-Fi, ele não se propaga só numa linha reta ou só pela superfície ali onde o móvel está. Ele vai por todo o espaço, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, em qualquer lugar do cômodo aqui, eu vou conseguir captar esse sinal que está sendo transmitido através de uma onda eletromagnética. Beleza? Ok? Continuando. Temos também a classificação quanto à direção de propagação. Aqui, ó, a gente está falando de em quantas dimensões ele se propaga. E aqui a gente está falando agora na direção em que a onda vibra. Aqui são as direções em que ela se propaga. Aqui são as direções em que ela vibra. As ondas elas podem ser transversais ou longitudinais. Ondas transversais, gente, eu vou botar aqui o marca-texto para a gente poder ver. Ó. As ondas transversais, elas são ondas que elas vibram perpendicularmente à direção de propagação. Felipe, como assim vibra perpendicularmente? Não fez sentido. É que, tipo assim, ela está se propagando para frente, a vibração dela é para cima e para baixo. Pensa na corda. O bom exemplo é a corda, de novo. Eu estou de frente
para Duda. A propagação da onda é para frente. A propagação dela é para frente. Ela está indo para lá. Ela está indo de mim para Duda, tanto que a energia chega nela. Mas ela vibra para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então eu tenho uma vibração que ela é perpendicular à propagação. Certo? Agora, existem ondas também que elas vibram na mesma direção que elas se propagam. Por exemplo, se eu tenho uma mola, e aí essa mola faz compressões e espalhamentos, compressões e espalhamentos. Percebam que a compressão é horizontal e a propagação também é horizontal. Um exemplo de onda longitudinal, gente, é o som. Eu não falei que o som ele é resultado de compressão e expansão do ar? Ele é uma onda longitudinal. Quando eu falo o ar, eu empurro o ar. Aí imagina que eu tenho aqui um pouco de ar na minha frente parado. Aí eu empurrei, espremeu, não é? Aí esse aqui estica, vai para frente. Aí espreme de novo, aí vai para frente. Aí espreme de novo, aí vai para frente. Ele está se propagando na mesma direção em que ele está vibrando, que ele está contraindo e expandindo. Então são ondas longitudinais, beleza? Então, são muitas definições. A matéria de hoje, basicamente, ela é uma matéria teórica. A gente tem uma formulazinha só que a gente vai ver no final, que inclusive é a mais importante da matéria do semestre inteiro. Vocês vão usar o semestre inteiro ela, mas ela é bem simplesinha. Mas eu preciso que vocês entendam essas definições. Então, vamos relembrar aqui. Uma onda, ela é uma perturbação que transporta energia sem transportar matéria. Ela transmite a energia, qualquer tipo de energia, sem necessariamente aquela matéria que ela está se propagando ir para um lugar ou para o outro. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética, sendo que as mecânicas precisam de um meio material e as eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, de acordo com qual é a direção em que elas estão se propagando, certo? Se ela se propaga em uma direção só, em linha reta, se ela se propaga em 2 dimensões só, por uma superfície, ou se ela se propaga em 3 dimensões, por todo o espaço. Ela pode ser classificada com relação à vibração em transversal ou longitudinal. Se ela for transversal, ela está indo para frente, mas ela vai para cima e para baixo. E se ela for longitudinal, ela está indo para frente e realmente se comprimindo para frente e para trás. Ok? Dando continuidade aqui, agora vamos começar a ver continhas, né? Já vimos aqui a parte teórica. Essa fórmula específica aqui, gente, ela é importante a gente ver para a gente entender alguns conceitos dela. Mas ela é o tipo de fórmula que normalmente quando ela cai em uma questão e tal, eles colocam na questão a fórmula, porque não é uma fórmula comum de ser decorada. É a fórmula da velocidade de propagação em cordas especificamente. Essa fórmula ela só serve para corda mesmo, sabe? A fórmula diz o seguinte, que a velocidade de propagação de uma onda numa corda é sempre a raiz de T por μ, onde T é a tração na corda, ou seja, a força que eu fiz. Quanto mais força eu faço, maior a velocidade que ele se propaga. E o μ aqui é a densidade linear a densidade da corda, certo? Com uma corda mais densa, mais grossa, assim, ela vai impedir a onda de se propagar, então ela vai ficar mais lenta. Quanto mais grossa for a corda, mais lenta é a onda, certo? Se eu quiser calcular essa densidade, é só pegar a massa dela, né, em quilogramas, e dividir pelo comprimento da corda, ok? Então, essa fórmula aqui, ela é dada nos exercícios, quando cai, alguma coisa assim, vocês não precisam se preocupar, mas de qualquer forma ela está aqui, caso vocês tenham que consultar, caso vocês precisem ver. E aqui, a gente finaliza os nossos slides de hoje com a principal fórmula da ondulatória, que é a fórmula que vocês, como eu disse antes, vocês vão usar para o resto do semestre, e toda vez que vocês estudarem alguma onda, vai ter algum momento que vocês vão precisar de saber disso aqui, certo? É quando a gente fala de ondas, que são chamadas de ondas periódicas. O que é uma onda periódica, gente? É uma onda que ela se propaga sempre da mesma forma.
Então, tipo assim, não é uma onda que ela vai oscilando e ela aumenta e ela fica mais forte ou menos forte do nada. Ela segue um padrão. A gente diz que ela é periódica porque ela tem sempre o mesmo período de propagação, entendeu? Mas a ideia é que ela é uma onda padronizada. Se ela sobe, desce, ela vai continuar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, do mesmo jeitinho, para o resto da vida, na mesma velocidade, no mesmo tempo. Isso lembra muito, vocês vão se lembrar, vocês estudaram com a Gisele, provavelmente no primeiro ano, aquelas funções de seno e cosseno. A função do seno e a função do cosseno, que eram essas ondinhas assim, ó, subia e descia bonitinho. Isso são ondas periódicas, ok? E aí, gente, em toda onda periódica tem algumas características específicas muito importantes que a gente caracteriza e relaciona. Primeiro, vamos lá. Uma onda periódica, ó, aqui tá bonitinho, é igualzinho a função seno e cosseno mesmo, ó. A diferença, a distância entre o meio da onda e o ponto mais alto ou o ponto mais baixo é o que a gente chama de amplitude da onda, ok? Então, ó, a amplitude é o que? Esse A aqui, ó, é a diferença aqui, ó, a distância entre o meio da onda e o ponto mais alto, ou o meio da onda e o ponto mais baixo. Normalmente é o mesmo valor. Se a onda for bonitinha assim, ó, igual a onda senoidal, vai ser o mesmo valor. Ou se eu ainda quiser, eu posso pegar o ponto mais alto até o ponto mais baixo e dividir por 2, certo? Eu pego aqui, ó, daqui até aqui daria 2A. Dividido por 2 daria A, que é a amplitude. Ok? Esses pontos mais altos, gente, são os pontos que a gente chama de crista. É a crista da onda. Ok? Nossa, aquele lá. Isso é gíria de velho que eu vou falar agora, tá? Não me julguem. Nossa, aquele lá é muito famoso, ele está na crista da onda. Quer dizer que ele está no ponto mais alto da onda, certo? E os pontos mais baixos da onda são os pontos que a gente chama de vale. Então, eu posso dizer que a amplitude é a metade da distância entre uma crista e um vale, ok? Agora, a distância entre duas cristas ou entre dois vales, porque é a mesma coisa também, é o que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de uma onda, gente, isso é muito importante. O que é o comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda é a distância entre o momento em que ela começa e o momento em que ela termina aquele ciclo para começar outro igual. Ó. Pensa bem, aqui está a mãozinha da mocinha. Ela balança. A onda sobe, desce e volta para o início. Para depois subir, descer e voltar para o início, subir, descer e voltar para o início, subir, descer e voltar para o início. Cada ciclo desse é um comprimento de onda, ok? Só que aí é muito mais fácil, ao invés de eu medir da mão dela, porque aí talvez eu não tenha esse pontilhado para dizer exatamente onde é o meio e tal, eu pego as cristas ou eu pego os vales para fazer isso, porque esse a gente consegue marcar exatamente o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Então a diferença ali, ó, a distância entre duas cristas ou dois vales é o comprimento de onda, que a gente representa ó, pela letra grega lambda, que é esse yzinho ao contrário aqui, ó. Ok? Esse é o lambda. Então, o lambda é o comprimento de onda. Tudo bem? Então, eu sei o seguinte, ó, eu sei que a amplitude é essa distância aqui, e o lambda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Complementando aqui, ó. A gente tem uma grandeza que a gente usa na ondulatória, que é a grandeza que a gente chama de frequência. Deixa eu escrever aqui, ó. Espera aí. Deixa eu projetar para vocês o PowerPoint para eu conseguir escrever no PowerPoint para vocês. Ó. Vamos lá. Ó. A gente tem uma grandeza na física, que a gente usa em ondulatória, que é uma grandeza que a gente chama de frequência. Ok? O que é a frequência? É a quantidade de ciclos por unidade
de tempo. Então, a gente representa pela letra F. Ok? Então, a frequência é a quantidade de ciclos por unidade de tempo. Digamos ó, que esse movimento aqui, ó, ele demorou, sei lá, 1 segundo. Ok? 1 segundo. Desde a hora que ela levantou aqui, a onda fez isso tudo aqui, até chegar aqui na parede, demorou exatamente 1 segundo. A gente vai pensar, quantos ciclos essa onda fez? Ó, ele subiu, desceu, subiu, 1 ciclo. Subiu, desceu, subiu, mais 1 ciclo. Subiu, desceu, meio ciclo. Então, ó, essa onda aqui, ela fez 2 ciclos e meio em 1 segundo. O que eu digo? Eu digo que a frequência dessa onda aqui foi 2,5 ciclos por segundo. Tudo bem, gente? Fez sentido? No sistema internacional, ó, a gente usa o Hertz para representar ciclos por segundo. Ok? Então, quando você ouve lá que a rádio é a rádio 102,7 FM. O que significa aquele 102,7? Significa que a onda de rádio que é emitida, porque na verdade são 102 MHz. A gente diz que a frequência da rádio é 102,7 MHz. Então, o que significa? Que a onda de rádio que sai da antena para poder chegar no rádio de vocês, ela faz 102 milhões de ciclos de subir e descer a cada segundo. É bastante coisa, né? Mas é pouco ainda, tá? Tem frequências bem maiores de onda eletromagnética. Mas a ideia é essa. Se eu falo que uma onda ela tem uma frequência de 10 Hz, o que significa? Que ela faz 10 ciclos a cada segundo. E aí, gente, a frequência está diretamente ligada a uma outra grandeza que é o período. O período é o quê? É o tempo que eu demoro, ok? Então, ó, eu tenho também aqui, ó, o período, que é o meu T. É o tempo de um ciclo. Então, se eu digo assim, ó, tal onda ela tem um período de 10 segundos, quer dizer que ela demora 10 segundos para fazer um ciclo. E se a frequência for 10 Hz, quer dizer que ela faz 10 ciclos a cada 1 segundo. Dá para perceber ó, que um é o oposto da outra. Isso significa o quê? Significa que toda vez que eu tenho o período, eu posso calcular a frequência. E toda vez que eu tenho a frequência, eu posso calcular o período. Ó, período é o contrário da frequência. Um é o oposto do outro. Período é 1 sobre frequência, frequência é 1 sobre período, dá na mesma, né? Eles são o oposto um do outro. E aí, o que eu faço? Ó, vocês aprenderam lá atrás, voltando para a nossa apresentação. Vocês aprenderam lá atrás, primeiro ano, que toda velocidade pode ser sempre calculada como distância dividido por tempo, né? Delta S sobre delta T. Isso é velho, isso é clássico. Nas ondas, o que a gente faz? Ó? A distância é o comprimento que a onda percorreu. O comprimento não é o lambda? Então, o ΔS a gente troca pelo lambda. O tempo é o tempo do ciclo. O tempo do ciclo não é o período? Então, a gente bota T. Fica o quê? Ó? Lambda sobre T. Ou,
Se o T, ó, é o contrário do F, se ele está sobre T, eu posso colocar... Se ele é dividido por T, eu posso colocar ele multiplicado por F. E aí, ó, a gente chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula mais importante da ondulatória. V igual a lambda F. A velocidade de uma onda é sempre igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda. E tem um mnemônico para lembrar. V não é igual a lambda F? A gente fala assim, ó, quem vê, lambe frequentemente. Ó, V lambda F. Quem vê, lambe frequentemente. O que que lambe? Ah, gente, é um picolé, sei lá, cada um pensa no que quiser aí. Mas quem vê, imagina, é um picolé muito gostoso, sei lá, um picolé da Que Bom. Que Bom não está patrocinando a gente, então não vou falar. Um picolé de uma marca qualquer, bem gostoso. E aí quem vê esse picolé, lambe frequentemente. Ó. V igual a lambda F. Ok? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. É isso, bonitas. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Molinho, molinho? Para fechar, uma curiosidade, uma observação, a gente vai estudar essas outras ondas em mais detalhes daqui a pouquinho, mais para frente, mas a gente já introduz aqui falando sobre o espectro eletromagnético, certo? Eu comentei com você que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Na verdade, todas as ondas eletromagnéticas, elas são meio que a mesma coisa, entendeu? A diferença entre diferentes tipos de onda eletromagnética está o quê? Aqui, ó, no período e na frequência, certo? E aí, consequentemente, no comprimento de onda. A ideia é que as ondas eletromagnéticas, elas variam a frequência delas, e aí, quando elas variam a frequência delas, elas se transformam em outros tipos de onda eletromagnética. Então, qual a diferença, por exemplo, entre uma onda de rádio e uma luz que eu enxergo? A frequência, ela é o mesmo tipo de onda, só que a luz que eu enxergo tem uma frequência maior do que o rádio. E qual a diferença entre a luz que eu enxergo e o raio-x que eu vou lá tirar na máquina lá? A frequência. O raio-x tem uma frequência maior, ok? E aí a gente tem aqui, ó, o espectro que mostra para a gente essa comparação aqui, ó. A gente tem aqui, ó, desde as frequências mais altas até as frequências mais baixas, aqui, as frequências extremamente baixas, ó. Ok? Então, ó, nas frequências mais altas, a gente tem radiação cósmica, radiação gama, raio-x, os raios ultravioletas. Aí esse pedacinho aqui, ó, é o pedacinho da onda que a gente consegue enxergar, que são as cores que a gente enxerga. Ó. Percebam que até as cores elas têm frequências diferentes. Ó. A frequência do verde é diferente da frequência do violeta, que é diferente da frequência do amarelo, que é diferente da frequência do vermelho. O violeta tem a maior frequência de todas as cores, o vermelho tem a menor frequência de todas as cores. Aí, abaixo do vermelho, eu tenho o quê? O infravermelho. Abaixo do infravermelho, as ondas que a gente usa no radar, as ondas que a gente utiliza na televisão, no rádio, todas elas são chamadas, ó, de micro-ondas e ondas de rádio. E aí, depois a gente vai para as ondas mais e mais e mais baixas de frequência, certo? Até ondas que a gente não consegue captar. Beleza? Ok? É isso, meninas. Finalizamos nossa aulinha de hoje. Espero que não tenha ficado dúvida nenhuma. Qualquer coisa, é só mandar lá no fórum que a gente vai tirando. Quem está assistindo essa aula depois também não tem problema, não pode assistir ao vivo, não tem problema nenhum. É só não deixar de mandar para a gente as dúvidas, mandar para mim, manda lá no fórum. E aí, na semana que vem, eu já vou postar uma listinha de exercícios para vocês começarem a praticar. Ok? É isso, galera. Um beijo para vocês. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.